Olá, alunos da fisioterapia, quarto semestre. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Vera, trabalho na FAP há um pouquinho mais de 10 anos e fui chamada, e com muito prazer, né, para fazer parte esse semestre, então, de uma das disciplinas, então, que compõem esse semestre para vocês, tá? A nossa disciplina é Educação e Saúde. A gente vai falar um pouquinho de práticas de ensino, né? E de algumas coisas relacionadas, então, à educação, sempre voltadas para a saúde, né? Para que a gente colabore aí um pouquinho, né, para essa capacitação, então, do profissional fisioterapeuta, né? Um profissional de extrema importância na nossa sociedade, relacionada ao bem-estar humano, à saúde humana, né? Então, a gente quer trazer um pouquinho aí dessas práticas educativas, então, que vai auxiliá-los, então, nas suas práticas diárias, né? Como também dentro desse aspecto, então, relacionado efetivamente à educação, né? Para os profissionais que também vão para essa abordagem da educação, né? A fisioterapia na educação, no ensino superior, para que vocês tenham um pouquinho dessa base, né? Mais para o lado da licenciatura, né? Para facilitar um pouquinho mais, então, essa caminhada também nesse foco, tá? Bom, a gente vai compartilhar aqui que a gente tem que mostrar o plano de ensino, que nós ainda nós não. Tá um pouquinho lento, tá, pessoal? Ah, isso. Então, vamos lá. Esse aqui, porque nós ainda não tivemos oportunidade, né, de nos ver, então foi um pouquinho assim, fora de hora, a minha chamada, e aí, então, ah, ocorreu um pouquinho tardia, então, mas agora a gente, né, tá aqui para mostrar, para expor, então, todo esse plano de ensino que a gente vai realizar durante o nosso período de aulas, tá? E mais ou menos aí encaminhar como é que nós vamos lidar com essa disciplina ao passar desse tempo, tá? Então, a disciplina, como eu falei para vocês, é Educação e Saúde. Meu nome é professora Vera, tá? E eu sou bióloga de formação, licenciada, e a gente está aí para dar um pouquinho de auxílio para vocês no que for preciso, tá? Bom, essa disciplina, gente, tem uma carga horária pequena, não é tão alta essa carga horária, nós teremos somente um encontro durante a semana, tá? Então, eu acredito que vai ser bem tranquila, apesar de que é uma disciplina bastante densa, né? E que, assim, ela até exige um pouquinho de que a gente converse bastante também, tá? Eu até prefiro que ela seja dessa forma, porque educação, né, e saúde é uma coisa muito que tem que ser bastante discutida, né? Então, vamos lá para esse objetivo geral, então, que a disciplina coloca, então, que é nada mais que planejar e implementar práticas de educação em saúde, como agente de mudança e transformação social na busca pela prevenção, promoção, proteção e reabilitação em saúde no nível individual e coletivo. Que isso é muito importante, né, gente? Ah, Principalmente nessa profissão de vocês que tratam irremediavelmente com pessoas que apresentam problemas de saúde, mas que essa prevenção, né, deve ser, assim, acho que um intuito primordial dentro, né, quando se fala em saúde, então. E a prevenção, ela leva o quê? A não ocorrer a doença. Então, isso que é realmente o que acho que deve ser o foco, né? Então, quando
se tem a ideia de que o profissional é somente para, né, o trato quando essa doença está estabelecida. Então, o melhor é sempre procurar a prevenção para que essa doença não aconteça. Porque o ideal é vivermos na saúde, né? E não procurarmos a saúde. Então, bem legal essa disciplina aqui também, tá? Então, temos vários objetivos aí, olha, dentro dessa programação, né, para a gente alcançar esse objetivo geral. Então, a gente vai discutir aí o que aprender, né? Aprender a fazer e tudo mais. Reconhecer e aplicar metodologia da problematização, que é bastante importante, né? É reconhecer um problema dentro do local da sua convivência, né? Às vezes a gente não precisa procurar um problema fora para ser resolvido. A gente tem muitos problemas que nos cercam, né? E diante desses problemas que estão tão perto, a gente trabalhar com isso, com a problematização. Que problema eu enxergo nesse campo aqui, lá naquela situação? Vamos ver, vamos estudá-los, né? Vamos destrinchá-los para podermos o quê? Entrar em ação, então, tá? Então, vamos ver ali um monte de especificidades para que a gente possa cumprir ali, então, essas práticas de educação em saúde, tá? A ementa, então, ela está estabelecida dentro do estudo da metodologia de processo ensino-aprendizagem e utilização pelo fisioterapeuta em ações educativas. Então, existem metodologias nesse processo, né, de ensino e também de aprendizagem, né, que elas vêm trazer essas facilidades, então, de aprendizado. Então, isso facilita bastante, né, para que a gente exercite e execute também aí essas ações de práticas pedagógicas que a gente pode atuar tanto dentro do setor escolar quanto também dentro da comunidade, né? Quando você vai aqui, então, todo esse processo de ensino-aprendizagem, ele estabelece, não vai facilitar para você, talvez só no momento em que você for atuar dentro do campo universitário, né, sendo um professor, mas que ao mesmo atendendo ali a sua comunidade ou o seu paciente, você tem todo um processo, né, de esclarecer, de ensinar, onde essa pessoa ela vai se situar melhor das condições que estão ocorrendo com ela e saber até mesmo te auxiliar e otimizar o seu acompanhamento e o seu tratamento. Então, bem legal. Ação pedagógica na área da saúde, análises de concepções, promoção de circunstâncias em que oriente e ensine o doente, né, como a gente falou, e não só o doente, a família também está toda envolvida, então a gente tem que ver de uma maneira bastante ampla, tá? Grupos da comunidade, olha só como vai expandindo tudo isso, né? E meios para a promoção e manutenção da saúde, que é isso que todos esperam, né? Bom, logo aqui abaixo, pessoal, então a gente tem o nosso cronograma das atividades da disciplina. Esse plano já de ensino já está lá no Moodle de vocês, tá? Onde então aqui vocês só vão ver uma diferencinha que eu coloquei somente para aqui, para esclarecer, né? Plano de ensino para o dia 4/8 foi com esse título de aula, com essa abordagem de aula que eu taxei aqui, tá? Mas que nesse dia 4 nós tivemos a aula inaugural. Então, portanto, esse tema que era do dia 4 veio então para o dia 11. E vamos fazer juntamente com esse outro que já estava no dia 11, então vamos fazer esses dois temas nessa data para compensar então esse dia da aula inaugural, ok? Então, está toda aqui exposta essas aulas, onde nós vamos ter também essas avaliações formativas, fiquem tranquilos, é daqui a pouco, mas é uma
uma formativa e uma avaliaçãozinha bastante simples, nada a se temer, tá? Ah, lógico, tem alguns eventos também, né, que já já estavam no nosso diário, no diário acadêmico e tudo mais. Então, nós temos o Divergenda, daqui a pouquinho também, né, acontecendo, onde nós não teremos aula, mesmo que não é o nosso dia, tá? E depois nós teremos, então, a nossa chamada aí de avaliação bimestral, tá? O segundo bimestre também, a mesma coisa, ocorrendo um evento aqui, tá? Que já é do nosso calendário acadêmico, que acontece do dia 26 ao dia 29 do 10, né? Então, conta aí com a participação de todos, né? Uma vez que são oferecidos cursos, palestras bastante interessantes e que ajuda também bastante nesse currículo de vocês aí, com horas de AC e também com esse agrega também conhecimentos novos para vocês, tá? Avaliação bimestral e exame que, né, eu não gosto nem de falar, tá? E acho que dificilmente alguém ficará de exame, que essa disciplina é bastante tranquila mesmo, tá? Aqui na tabela resumida das datas de prova, pessoal, então a gente tem aqui tudo anotadinho, tá? Então, prova bimestral anotadas, não sei, talvez pode ser que mais de um professor colocou essa mesma data, mas que com antecedência o coordenador fará essa redistribuição e todo mundo será avisado com antecedência, tá? Uma coisa que eu gosto de frisar bastante é que vocês não percam, então, caso percam a prova bimestral, que vocês não se esqueçam dos dias marcados para a segunda chamada, tá? Então, esse dia não é negociável de mudança de data. Então, para o primeiro bimestre, dia 25/9, e para o segundo bimestre, dia 27/11. Então, bem rapidamente, desculpa, se vocês perderam a bimestral, em 24 horas, entrem então em contato, né? Façam o pedido da sua segunda chamada, que esses dias serão então executadas as segundas chamadas, tá? Em relação à formativa, a gente vai tentar obedecer esses dias, mas caso for necessário a gente trocar, né, levar um pouquinho à frente essas datas, também a gente pode falar. Logo, se perder também uma formativa, né, então a gente pode combinar logo essa segunda chamada de formativa para que ela ocorra, para que não haja um déficit de, de, de nota aí, né, nesse índice total de nota que vocês têm que tirar durante o semestre, ok? Bom, é, quanto à metodologia, gente, a gente vai tá utilizando aí formas variadas, né? A gente vai inserir vídeos, artigos, algumas discussões entre nós, seminários também, que isso é muito proveitoso, a gente discute bastante. Então, isso é o que mais agrega valor e que traz, assim, adiciona, né, bastante durante esse ato da conversa, né, onde a gente destrincha e coloca cada um as suas reflexões, e eu acredito que isso é bastante proveitoso trabalhar através também de seminários, tá? Então a gente fará bastante isso também, tá? A bibliografia, gente, existe a básica, tá? Lembro que a biblioteca está atendendo das 10 da manhã até as 16 horas da tarde, então, nesse horário, os empréstimos continuam acontecendo aí de forma normal, tá? Mas que também, olha, a gente tem a complementar, né, que são números menores de livros, mas que também todas elas acompanham, então, esses nossos conteúdos, né? Integram esses conteúdos que a gente aborda e que vocês têm a biblioteca virtual também, que alguns livros
podem estar presentes lá e vocês podem usar, então, de via, né, através da via remota, então, sem estar saindo de casa para vir fazer o empréstimo, tá? Eu acredito que é isso. E só para frisar, pessoal, então, que a nossa aula vai ocorrer, então, através de remota, né, remotamente, e eu gostaria muito de contar com a presença de vocês, tá? Então, a gente vai estar sempre presente às terças-feiras, no primeiro horário, tá? E as aulas sempre serão gravadas e, no final, colocadas, então, no Moodle, ok? Sempre acompanhadas também de uma atividade referente ao diário, né, à presença de vocês. Em relação a essa primeira aula, pessoal, eu vou até pedir uma atividade, mas essa atividade de primeira aula pode ficar somente a nível de eu pedir ali uma confirmação que vocês assistiram, estão cientes da apresentação do plano de ensino e só me retornar, tá? Então, uma atividade bem tranquila, ok? Bom, então, só para fazer essa introdução dessa nossa disciplina no dia de hoje, né, que é falar sobre um pouquinho aí, dar uma noçãozinha aí sobre essas práticas educativas, então, a gente tem, então, ali a regulamentação do curso de fisioterapia, que não é um curso velho, não é. Em 1969 é que ocorreu realmente essa regulamentação aí dessa profissão da fisioterapia, né? Então, olha lá, antes, principalmente, em 1920 e pouquinho lá, é que apareceu, né, algo ligado à fisioterapia, né? Mas eram apenas ali cursos técnicos, né? Não existia propriamente dito o bacharel em fisioterapia, né? E naquele momento em que esses técnicos em fisioterapia começaram a atuar, foi justamente em um contexto em que a população brasileira vivia naquele momento, né? Que era o quê? Era atender vítimas de epidemia de poliomielite, né? Então, existiam altos índices também de acidentes de trabalho, e com isso essas pessoas necessitavam, então, desses profissionais aí relacionados à fisioterapia para reabilitação, né? Então, a gente tem ali esse profissional fisioterapeuta, né, estabelecido na execução de métodos e técnicas que proporcionam ao indivíduo a restauração, o desenvolvimento, a conservação de suas habilidades físicas, o que nos leva à compreensão de que o profissional fisioterapeuta estabelece sim uma hierarquia de relações entre os profissionais da saúde, na qual sua atividade restringe-se à mera execução de técnicas para um fim reabilitador. Meio simples, né? Será que é só isso, né? O papel do fisioterapeuta restringir apenas a essa execução de técnicas? Não, é muito mais que isso, né, pessoal? Então, a gente sabe que o fisioterapeuta tem uma responsabilidade bastante grande e que isso vai além. Em cada profissional de saúde, principalmente o paciente enxerga esse profissional muito além do que aquilo que ele vem executar, né, para um papel restaurador de saúde. Ele acaba sendo, entra na intimidade desse paciente, ele acaba sendo amigo desse paciente, né? Ele acaba sendo companheiro ali, né, das suas necessidades, das suas angústias. Então, existe muito mais coisa, né, impetrada dentro desse contexto aí entre o profissional da saúde mais o paciente. Bom,
No entanto, ó, quando se fala de práticas educativas, faz-se referências, então, a práticas que ocorrem para a concretização de processos educacionais, que é também o intuito nosso, né? Levar, então, todo esse processo de prática de ensino, né? Dentro de um curso de vocês, que é aí talvez considerado bastante técnico, né? Onde vocês vão aprender essas técnicas e pronto, né? Mas vamos lá. Uma situação específica, então, dos cursos de fisioterapia relata que os currículos dos cursos superiores formam, em sua maioria, profissionais habilitados para a execução de técnicas de reabilitação, o que termina por motivar nesses mesmos profissionais, durante a sua prática profissional, o questionamento do contexto formativo que receberam por perceberem que a realidade que os cerca compreende uma complexidade para a qual não estão preparados para atuar ativamente. Então, muitas vezes, esse processo de ensino, né, recebido por esses novos profissionais, não traz toda essa carga, toda um preparo para que esse profissional atue depois, tá? Então, existe muito mais do que só aprender essas técnicas dentro da sua profissão. Não é só chegar lá e aplicar, né? Existe todo um contexto que a gente abordará a seguir, né? Bom, uma característica marcante e também observada, portanto, né, no ensino superior é a transmissão e reprodução de conhecimento, fruto da produção de outros países e, portanto, dissociada, né, não está acoplada a essa realidade nacional, o que promove a formação de profissionais não habilitados a debater, propor soluções e intervir nos problemas da sociedade. Então, este é o problema de somente obter essa formação tecnicista, né? Somente nua e crua. Olha, para resolver o problema de distensão muscular babá, é isso, aplica lá, tá? Mas existe, é isso que a gente fala, existe todo esse contexto. Como debater, como propor uma solução melhor, porque cada caso pode ser um caso diferenciado. Vocês mais é que dirão isso realmente, né? Porque às vezes uma técnica não ajudou para um paciente, o outro, né? Tem que ser utilizado duas, três, ou você, não, essa talvez auxilie também e poderá ser agregada. Então, existe tudo isso, né? De propor e debater, experimentar, né? Então, intervir nesses problemas da sociedade. No que se refere à fisioterapia, a realidade não é diferente, tanto devido a essa tradução reprodutiva, quanto devido à carência de produção nacional também que investigue e desvende a realidade local, a partir de seus condicionantes históricos e materiais, para que a atuação ultrapasse a visão reabilitadora e alcance novas formas de assistência à saúde. Então, a gente tem contextos, né, sociais diferentes dentro do Brasil, né? A gente muitas vezes não um contexto do Nordeste totalmente diferente de um contexto social aqui do Sul, né? Então, muitas vezes certas abordagens devem ser diferenciadas devido a isso. Então, são coisas e pormenores que devem ser, então, realmente levadas em conta a partir de uma aplicação, de uma ação, então, dentro de um contexto que seja ou individual, familiar, comunitário também, tá? Em relação, voltando então a esse ensino, né, no ensino superior, então, não existe fórmulas prontas, né? Então, para se ensinar, não existe fórmulas prontas.
O ensino tradicional é isso, é o que o professor chega e fala o que sabe para você, tá? Só que essa forma de ensino, ela é bastante limitadora, uma vez que você vai ter só aquele aglomerado de teorias, né, colocadas sobre você. Então, você fatalmente, se também for um professor, será somente um transmissor também, que foi dessa forma que você recebeu. Segundo a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a escola, né, e quando eu digo escola, gente, é lá do ensino básico até o ensino superior ou pós-graduação, que seja, tá? Ela deve, então, ter, deve fornecer, tá? Ela deve ter como ideia principal a formação integral do aluno, tá? E isso, essa formação integral do aluno, ela, então, está relacionada a quê? Ao trabalho, à cidadania e à formação ética desse aluno, tá? Então, essa formação, ela deve abranger a todos esses campos e outros mais, então, para dar todo esse suporte, então, para esse novo profissional, tá? Bom, e dentro dessas práticas educativas, né, que a gente espera quando a gente está dentro de uma escola, é que ela seja aí ocorra de formas diferenciadas, né? Porque cada aluno que está dentro de uma sala de aula, ele aprende de diferentes formas, né? Às vezes não existe uma única, né? A gente tem que associar várias práticas educativas para que esse conhecimento seja absorvido, então, pelo aluno, né? Que ele consiga, então, adquirir, absorver e assimilar, acima de tudo, esse ensino, tá? Então, olha, gente, dentro das práticas educativas, eu coloquei aqui lá embaixo o NNN, porque existem muitas, inclusive dentro de um debate, quando a gente está com professor e alunos, quando a gente fala, gente, tá gostando da aula? Como que a gente podia fazer? Muitas, infinitas mais aqui, práticas educativas podem ser relacionadas dentro uma melhor forma da gente poder aplicar, então, os estudos, tá? Então, olha, através de aulas práticas, aulas expositivas dialogadas, né? Estudo de caso, quantos professores não se utilizam de estudo de caso, né? Pra, logo depois de uma teoria, isso ajuda demais, né? Ajuda o aluno enxergar aquilo que ele ouviu numa aula expositiva, ele consegue aplicar naquele caso de estudo. Então, é bastante importante isso, né? Seminários, que é o que a gente falou. Então, a gente tem um tema, né, onde vamos lá estudar vamos pegar artigos científicos e tudo mais, vamos discutir, achar focos dentro dessa dentro desse conteúdo, então, né, que a gente separou, para que a gente faça esses seminários e discuta, expõe também o que está acontecendo em diversos locais para que a gente discuta e, de repente, levando aquelas realidades sociais que a gente fala, para a gente ver se algo cabe na nossa sociedade, nesse local onde a gente está querendo atuar e tudo mais, tá? Visitas monitoradas, a problematização, como eu falei para vocês, né? Identificar um problema e, através dele, esmiuçar para que se possa agir, então, tá? Discussões, né? Entra até mesmo dentro de seminários, essas discussões são super necessárias.
apresentações de vídeo, acompanhamento de paciente, clínica, escola, gente. Isso é uma prática educativa grandiosa, tá? Que traz um conhecimento bastante grande, né? Que leva você a ter contato com diferentes realidades também. E a partir do conhecimento dessas diferentes realidades, você também assumir qual atitude, qual ação, melhor abordagem que deve fazer referente a essas diferenças também. A leitura de artigos científicos, dinâmica, né, de grupos também, isso acaba fornecendo, então, bastante subsídios, então, para o ensino e para, então, também preparar esse aluno para as suas práticas educativas, então, posteriores. Bom, como a fisioterapia pode mudar uma vida através, né, de todas essas práticas educativas aí? Vamos levar para fora desse campo lá da universidade, tá? Dele ser um professor, né? Que nós vamos conversar mais sobre isso. Mas quando essa ação entra lá fora, e eu deixei uma fala aqui bastante, que a ação de promoção à saúde é o processo de capacitar o indivíduo em melhorar e controlar sua saúde, para alcançar o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Por quê, gente? Porque a doença normalmente ela interfere aqui e interfere aqui. E é isso, essa amplitude toda é que então a gente deve se abrir, tá? E trabalhar tudo isso e não ficar somente a esse bem-estar físico. Quando a pessoa está doente, normalmente tudo isso está mudado na vida dela também, tá? Então, um indivíduo ou grupo deve ser capaz de identificar aspirações, satisfazer necessidades e mudar ou lidar com o seu ambiente. Então, vamos lá, né? Então, olha lá, essa fisioterapia, ela pode ser, olha lá, ter as suas abordagens, né? Pode ajudar onde? Na prevenção, na área de saúde, apesar dos problemas em conceituá-la, é certamente mais abrangente do que a sua definição, ato de evitar que algo aconteça e deva fazer parte da história natural da doença. Assim, distingue-se 3 níveis de aplicação de medidas preventivas, que é a atenção primária, secundária e a terciária. Então, a estratégia do programa da saúde da família propõe rever práticas, valores e conhecimentos de todos os envolvidos. Então, amplia as ações a serem desempenhadas pelos profissionais da saúde, aumenta os limites e as possibilidades de atuação, exigindo novas habilidades e aptidões desse profissional também. A lógica que norteia o trabalho, então, do programa da saúde da família é a promoção da saúde, ou seja, os indivíduos e a família devem ser assistidos antes do surgimento, então, dos problemas, então, né, ou desses agravos da saúde. Seu trabalho deve priorizar a atenção básica e as ações de prevenção e promoção à saúde, estabelecer a relação permanente entre profissionais da saúde e a população. Então, a gente sabe que os profissionais de fisioterapia, né, estão se integrando cada vez mais dentro do programa da saúde da família, isso é bastante importante, e essa atuação só veio realmente a somar, né? E ela deve mostrar realmente a sua importância através desses profissionais habilitados e com as suas aptidões. Então, aqui também, olha, só para mostrar, então, uma das contribuições do fisioterapeuta
principalmente também em outro campo, né? Por exemplo, na escola especial, o fisioterapeuta atua na reeducação neurosensório-motora, proporcionando aos alunos atendidos atividades, exercícios, posturas, estímulos que permitam diminuir, então, o déficit apresentado por eles, né? E auxiliá-los no desenvolvimento de suas capacidades, que com certeza essas crianças possuem, tá? Fisioterapeuta na escola especial atua com a equipe multiprofissional, e isso é muito importante, né? Esse saber trabalhar em conjunto, tá, gente? Na construção de planos terapêuticos, definindo o diagnóstico cinético funcional, prescrevendo e executando também esse plano de tratamento. Então, esse papel de vocês é bastante importante, né? E que a gente vai tá falando ao longo do tempo aí, principalmente também relacionado dessa importância aí de prática de ensino, principalmente para os que é, é, pretendem um dia também, né, atuar dentro do universo do ensino universitário. Isso vai ajudar bastante vocês a preparar outros profissionais, fisioterapeutas também. E que não fica só no campo educativo, que a gente pode levar isso muito mais, né, para a comunidade também, tá? Bom, pessoal, é isso então, tá? Para essa primeira aula. Vai ficar lá no Moodle, então, gravado. Qualquer coisinha, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Que eu fico à disposição de vocês. E junto vai a atividade, então, para que vocês só respondam é, é, a ciência, então, desse material lá, tá ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.